Graça e paz, meus irmãos. Prazer imenso estar de volta depois desse período em que estivemos trabalhando lá no Pará, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Bom estar aqui, rever os irmãos e contar um pouquinho das histórias que nós pudemos viver lá. Foi muito bom mesmo. E é por isso que nós vamos continuar. Próximo ano está aí e nós já estamos pensando no desafio que o Senhor está reservando para nós como igreja. Até lá, estejamos orando e nos preparando, porque a obra não para. Até que Jesus volte, Ele conta comigo e conta também com você. E precisamos estar sempre alegres e dispostos para essa obra missionária. Amém? Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, leremos os versos 17, 18, 19 e o verso 20. O texto diz assim: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos aqui, ó Pai, exaltar o seu nome, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. O Senhor não muda nunca. Todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, todos os seus conselhos são fiéis. E neles nós queremos depositar a nossa confiança, porque somente o Senhor pode edificar a nossa vida, somente o Senhor pode restaurar a nossa vida, somente o Senhor pode guiar os nossos passos nas trevas deste mundo, porque a sua palavra é luz para os nossos caminhos. Pedimos que neste momento o teu Santo Espírito, aquele que foi enviado por Cristo para nos fazer lembrar todas as coisas que Ele mesmo ensinou, ajuda-nos a entender e também a aplicar essa palavra na nossa própria vida. Por nós mesmos isso não será possível, e é por isso que nós neste momento suplicamos que o Senhor seja misericordioso o suficiente para depositar essa palavra no nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Voltando um pouquinho os nossos olhos no texto, leremos no verso 52 do capítulo 9, que Jesus estava com seus discípulos na Galileia, rumo à Judeia, passando pela Samaria. E nesse caminho, chegando na Samaria, verso 57, alguém resolveu dizer para ele: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Nessa hora, Jesus contestou a motivação daquele coração que certamente ninguém estava enxergando. Possivelmente a motivação desse que chegou diante de Jesus, declarando o compromisso de seguir a Jesus por qualquer lugar em que Jesus passaria. O problema certamente que estava no coração desse indivíduo era um problema relacionado com o conforto material, porque Jesus disse que as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Logo em seguida, um outro chega diante de Jesus dizendo: Senhor, eu te seguirei. Mas Jesus é abordado com uma proposta condicional: eu vou te seguir, mas eu peço que o Senhor me permita primeiro sepultar o meu pai, ou seja, deixe que eu cuide dos meus pais, conviva com os meus pais, e quando eu não tiver nenhuma obrigação mais com os meus pais, aí eu te servirei. E Jesus
nessa hora, o advertiu, dizendo que eles deveriam deixar os mortos sepultarem os seus próprios mortos, e ele deveria ir, portanto, pregar a respeito do reino de Deus. Possivelmente o problema desse indivíduo aqui não foi um problema do primeiro indivíduo. Certamente, este indivíduo aqui que chega diante de Jesus, desejoso de seguir a Jesus e de caminhar atrás de Jesus, havia no seu coração o apego aos valores menos importantes do que aqueles que envolviam a pregação do reino de Deus. E Jesus o advertiu. Um terceiro chega diante de Jesus com a mesma proposta: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa-me ir e despedir-me daqueles que estão na minha casa. E Jesus disse que ninguém, que uma vez que tenha colocado as mãos no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Certamente, o problema desse indivíduo aqui, diferente do primeiro e do segundo indivíduo, era um problema relacionado com o apego à sua família mais do que ao Senhor. É conflitante, mas o chamado de Deus e a própria pessoa de Jesus representa para nós um valor tão excelente, que explica o fato de muitas pessoas terem deixado tudo, como os próprios discípulos de Jesus, para segui-lo. Nesse momento, entramos no capítulo 10, verso 1, em que Jesus designa outros 70. E ele envia esses 70 organizados de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, esses 70 discípulos organizados de 2 em 2, eles saem e precedem a visita de Jesus nas cidades da Samaria. Nessa ocasião, o que nós compreendemos na agenda de Jesus era uma necessidade de comunicação. A passagem de Jesus era uma passagem bem rápida, porque, como diz o verso 51 do capítulo 9, aconteceu ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele está de passagem em Samaria, e o seu ministério em Samaria seria um ministério curto. Então ele, de uma maneira muito inteligente, envia os seus discípulos adiante. E ele sai nas cidades anunciando o dia, o local e a hora que Jesus passaria por ali. Quando Jesus passou por aquelas cidades, ele encontrou as populações preparadas para recebê-lo, ouvir a sua mensagem e também receber a manifestação dos milagres que ele estava operando naqueles dias. E dessa maneira, Jesus alcançou muita gente. Logo depois desses episódios, em torno do envio desses 70 discípulos, nós temos um texto no verso 13 ao verso 16, em que Jesus apresenta aqui 3 advertências, na verdade 2 advertências, uma relacionada à cidade de Corazim e Betsaida, cidades da Galileia, e no verso 15 a cidade de Cafarnaum, que foram as cidades que tiveram o privilégio de receber a atenção especial de Jesus lá na Galileia. E aí no verso 17 nós temos uma conjunção então, que nos faz entender o que Jesus aqui estará tratando com seus discípulos nesse texto, verso 17 ao verso 20. Diz o texto no verso 17 que esses 70 que haviam sido enviados, eles voltaram, e eles voltaram possuídos de grande alegria. Eles não voltaram cabisbaixos, desanimados, com uma visão pessimista da obra missionária. Eles não voltaram murmurando, não voltaram atacando, pelo contrário, eles voltaram alegres por aquilo que eles viram acontecer quando Jesus os enviou. E possuídos de grande alegria, eles declararam a Jesus qual era o motivo daquela alegria. É que ao usarem o nome de Jesus, os próprios demônios
eram submetidos. E eles estavam muito felizes. Esse verso 17, ele é um verso chave para nós compreendermos esse texto. Essa conjunção, então, nos permite entender o verso 17 a partir daquilo que já foi dito por Jesus nos versos anteriores. Primeiro, irmãos, é que a obra missionária, ela envolve uma tensão externa, uma tensão entre o reino de Deus e o reino das trevas, o reino dos demônios, o reino de Satanás. E de maneira alguma nós podemos sair no mundo pregando o evangelho do reino de Deus sem termos que lidar com essas tensões espirituais, em que os próprios demônios se apresentam em resistência àquilo que estamos propostos a fazer em nome de Cristo. Quando os discípulos saíram anunciando a chegada de Jesus, os próprios demônios começaram a se manifestar e eles foram submetidos, foram subjugados pelos discípulos, usando o mesmo nome daquele que os havia enviado, o nome de Jesus. Esta é uma tensão externa, presente, real, e que nós não podemos negar a sua realidade. Nós, como igreja, seja aquela parte da igreja que sai ou aquela parte da igreja que fica, estamos envolvidos por uma tremenda batalha espiritual. E nós só não percebemos essa batalha se vivermos a nossa vida de maneira muito apática e indiferente àquilo que Jesus nos ordenou para cumprirmos neste mundo. Porque a partir do momento que nós nos levantamos para cumprirmos, para obedecermos, para seguirmos os ensinamentos de Jesus, nós teremos que lidar com essas resistências de inúmeras maneiras. Nessa viagem que fizemos, por exemplo, nós percebemos claramente essa resistência espiritual. E uma das evidências que nós tivemos em relação a esta batalha, vamos chamar assim, foi o fato de nós termos levado o filme Jesus para apresentarmos lá nas comunidades ribeirinhas, e esse filme foi um palanque entre a batalha daqueles que estavam ali em nome de Cristo e aqueles que estavam ali em nome de Satanás. Mas vocês sabem qual é o resultado. O resultado é que nós vencemos. De um jeito ou de outro, nós nos organizamos lá, nós improvisamos meios e nós conseguimos passar o filme Jesus para aquelas comunidades que estavam nos nossos planos. Nós conseguimos, mas nós tivemos que lidar com uma tensão espiritual que é real e que se manifesta de uma maneira específica quando você sai para obedecer um chamado do Senhor. Neste texto, nós vemos exatamente esse conflito que cerca não apenas os missionários que estão no campo, mas que te cerca todos os dias e que você precisa abrir os seus olhos, porque Satanás, bem como os seus servidores, estão organizados para desarticular, para desmotivar aquilo que o Espírito Santo nos comissionou a fazer, nos capacitou a fazer neste mundo, que é pregar o Evangelho do Reino de Deus. Mas esse conflito, ele não é um conflito de natureza externa apenas, é um conflito também de natureza interna. Porque esses discípulos voltaram possuídos de grande alegria, porque ao nome de Jesus, os próprios demônios eram submetidos por eles. Veja o pronome utilizado por eles aí no verso 17. Os próprios demônios se nos submetem. Eles estavam felizes pela obra que eles fizeram naquelas cidades samaritanas. E Jesus aqui, naquele momento, Jesus era especialista em cardiologia. Ele enxergava de uma maneira muito precisa o que estava passando no coração do homem. E ele percebeu um perigo sutil que estava cercando os corações daqueles discípulos. É o perigo do orgulho. E aí nós entendemos o porquê, antes do regresso, aqui na narrativa do texto, Jesus contou aquelas histórias de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Nas cidades de Corazim e Betsaida, cidades galileias, Jesus operou inúmeros milagres de acordo
com aquilo que o próprio texto nos informa. Mas a história dessas cidades são relacionadas com a dureza do coração, e o próprio texto diz para nós, no final do verso 13, que se nas cidades de Tiro e Sidom, cidades da Fenícia, se nas cidades de Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que nessas cidades foram operados, há muito essas cidades teriam arrependido na condição de assentadas em pano de saco e de cinza. Porém, a advertência e a sentença de Jesus no verso 14 é que para aquelas cidades de Tiro e Sidom, cidades fenícias, haverá menos rigor do que para as cidades de Corazim e Betsaida. Qual era o pecado que Jesus destacou dessas cidades? O pecado da dureza de coração. São cidades que viram Jesus, que foram privilegiadas com a presença do Filho de Deus, e ouviram a mensagem do reino de Deus, do próprio Filho de Deus. Cidades que testemunharam inúmeros milagres e sinais que Jesus estava operando, testificando a chegada do reino de Deus. Porém, essas cidades resistiram e não se arrependeram dos seus próprios pecados. A cidade seguinte, a cidade de Cafarnaum, é relacionada com o pecado da soberba. Se as cidades de Betsaida e Corazim estão relacionadas com a dureza de coração, a cidade de Cafarnaum está relacionada com o pecado da soberba. Disse Jesus: Tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até o céu? A sentença de Jesus é que essa cidade descerá até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me, a mim. A quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O que Jesus está declarando aqui? O pecado da soberba levou a cidade de Cafarnaum a viver numa condição autossuficiente. Eu não preciso de Jesus, eu posso me garantir. Eu sou capaz de conduzir os meus próprios passos, de organizar a minha própria agenda, porque eu sei o que acontecerá no futuro e eu tenho condições de me preparar e eu não preciso de Jesus. E essa cidade rejeitou Jesus por causa da soberba que invadiu o seu coração. Voltando para o texto que nós lemos, nós vamos entender por que Jesus, no verso 18, agora disse para aqueles discípulos: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Certamente e devidamente, esse texto está relacionado com Isaías, capítulo 14, quando o rei Ciro é tratado de uma maneira muito especial, naquela sentença, quando ele é associado com a estrela da manhã, semelhante à estrela da alva, que cai do céu, e o seu coração é sepultado na sua própria soberba. Essa estrela que cai, que Jesus está dizendo aqui, é uma referência ao próprio Satanás. Ele viu a queda de Satanás. Ele presenciou a sentença eterna de Satanás, bem como de todo o seu império, dos seus anjos malignos. Esta derrota de Satanás é uma derrota garantida, que é obra de Deus. Por quê? Porque, segundo Apocalipse capítulo 14, essa estrela estrela da manhã, ela disse no seu interior que exaltaria o seu trono acima das estrelas de Deus, e de lá ela declararia o seu poder, a sua glória. A soberba invadiu o coração daquele anjo, e ele foi sentenciado pelo pecado da soberba, e diz aqui no verso 18, que o próprio Jesus viu o resultado da soberba naquele anjo. Ele caiu, ele foi sentenciado, ele foi condenado. Obviamente, se Satanás e todos os seus servos já foram julgados e já estão derrotados, aquilo que os discípulos estão
presenciando nada mais é do que o resultado da obra de Deus e não da obra daqueles mesmos discípulos. E Jesus corrige a teologia daqueles discípulos que saíram para o campo missionário, realizaram a obra, viram os resultados, viram os efeitos da obra de Deus através da vida deles, e ao voltarem possuídos de alegria por aquilo que eles fizeram, Jesus corrige a teologia deles no verso 19, dizendo: eis aí vos dei autoridade, aquilo que nós lemos no verso 1 do capítulo 10, dei a vocês autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, se vocês estão tendo algum resultado positivo na obra missionária, é porque eu dei a vocês poder, eu dei a vocês autoridade. Jesus é a fonte dessa autoridade que dá à igreja a vitória sobre esta resistência demoníaca, satânica, mundana, que tenta resistir o avanço da igreja que proclama o reino de Deus. Foi Jesus mesmo quem disse que as portas do inferno não resistiriam o avanço dessa igreja na terra. O que são portas, se não instrumentos de proteção? Não é verdade? Quando nós saímos de casa hoje, certamente nós trancamos a porta da nossa casa. Quando nós deixamos o nosso carro, quem veio de carro, quando nós deixamos o nosso carro no estacionamento hoje, o que nós fizemos? Nós trancamos a porta do nosso carro. Por quê? Porque a porta é um instrumento de defesa para aquilo que consideramos de valor dentro, seja da casa, seja do carro. Há muitas vidas ainda aprisionadas pelo poder de Satanás. E o que Jesus está declarando aqui é que a igreja que se levanta frente a esta resistência demoníaca, tenebrosa, é que o reino das trevas, o próprio inferno, não conseguirá resistir, não terá nem armas de defesa contra essa igreja. É por isso que sair para o campo missionário, seja no Pará, seja do outro lado da sua rua, as vitórias que você contemplar, as vitórias que você testemunhar, são vitórias garantidas pelo próprio Cristo, porque Satanás e os seus anjos já foram sentenciados, já foram condenados, e nós vencemos nesta viagem ao Pará, nós voltamos vitoriosos. Sabe por quê? Porque a fonte da autoridade da pregação do Evangelho, a fonte da autoridade daquilo que nós podemos realizar nesse tempo, é o próprio Cristo. Ele quem nos deu essa garantia. Do jeito que fomos alegres, voltamos alegres. Do jeito que fomos unidos, voltamos unidos. E isto não é obra nem do Erickson, nem de qualquer outro membro da equipe que participou dessa viagem. Isso é obra de Deus. 20 pessoas, com idades diferentes, com contextos diferentes, com níveis diferentes de maturidade, instalados quase 20 dias em barracas, debaixo de um calor muito grande, e carapanã, e mutuca picando, e a gente conversava um com o outro assim, abanando os braços, mexendo com as pernas por causa dos mosquitos, e ainda realizar o que podemos realizar, voltando com tanta alegria, enfrentando um caminho de volta atribulado. Só para os irmãos terem uma ideia, num certo momento da viagem, o ônibus deu uma queda, puf, e aí começou a arrastar o eixo no chão, olhamos pela janela, o que nós vimos? A roda do ônibus passeando do nosso lado. Parte da viagem fizemos em pé, deitados nos corredores do ônibus. Mas pergunte para todos aqueles que participaram dessa viagem, como é que está o coração? Prontos para outra obra. E por que não? Ano que vem está chegando aí, e até lá temos a missão de trabalhar aqui. Bênção. Agora, quem é que dá essa bênção para nós? A nossa inteligência? A nossa capacidade de planejar e de organizar um trabalho como esse? O dinheiro que foi investido? A estrutura que foi montada? De maneira alguma. É Cristo em nós,
Ele é quem nos dá a garantia da vitória. E é por isso que voltamos jubilosos e contentes. Primeira parte do texto, os discípulos estão felizes por aquilo que eles fizeram. E Jesus corrige, por fim, no verso 20, qual o motivo da alegria que eles deveriam ter. Diz o texto: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. O motivo da nossa alegria não é o que nós suponhamos realizar, suponhamos desenvolver, suponhamos conquistar, suponhamos alcançar. O motivo da nossa alegria vai além das conquistas terrenas. O motivo da nossa alegria vai além das nossas realizações pessoais nessa vida. O motivo da nossa alegria não é garantido por aquilo que somos capazes de fazer. O motivo da nossa alegria é garantido por aquilo que Deus já fez em nosso lugar. Não é porque os espíritos se nos submetem a usarmos o nome de Jesus, fazendo disso um espetáculo, um show para ganharmos audiência e comovermos as pessoas de que somos uma igreja bem articulada e que estamos provocando libertação das pessoas e por isso precisamos ser recompensados com arrecadações financeiras. O grande motivo da nossa alegria como igreja está no fato daquilo que Deus já fez por mim e já fez por você, porque não importa as tribulações dessa vida, não importa quantas resistências, quantos problemas haveremos de viver nessa vida, a nossa vitória já está garantida, porque Jesus Cristo, naquela cruz, se entregou por nós, e o seu sangue nos lavou de todo pecado, e fomos declarados justos na presença de Deus, e nada, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este é o grande motivo da nossa alegria. Portanto, irmãos, expectativas de conforto material, expectativa de esperarmos os nossos pais serem sepultados para seguirmos a Jesus, expectativa de colocar a mão no arado, mas ficar contemplando aquilo que supostamente estamos perdendo para trás. Irmãos, isso não nos dá qualquer condição espiritual, emocional, física de seguirmos a Jesus. O que nos dá condição de seguir a Jesus é esta alegria que vem da parte dele por aquilo que ele já fez por nós. Se somos capazes de produzirmos muitas coisas e de impressionarmos as pessoas por aquilo que fazemos, isso só é possível por causa do Senhor. Por isso que ao Senhor devem ser dadas todas as glórias. Por isso que ao Senhor, nós, nessa noite, devemos nos alegrar por causa dEle, por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, na vida desta igreja em particular. É Deus quem nos dá vitória. Podem se levantar os demônios, podem se levantar os reinos das trevas. Nós não subestimamos, mas uma coisa nós sabemos: nós já somos mais do que vencedores. E nós sempre venceremos, enquanto estivermos sob a poderosa mão do Senhor. Nós temos da parte de Deus o poder de resistirmos o inimigo, e ele fugirá de nós. E é assim que nós vencemos neste mundo, e é assim que nós continuaremos vencendo neste lugar, seja em qualquer outro lugar que o Senhor nos enviar. Fomos e voltamos. Esse é o momento de nós prestarmos contas para a igreja, apresentarmos os nossos relatórios, a fim de juntos glorificarmos a Deus. E é isso que nós faremos agora. Mas antes, vamos orar. Senhor, de fato somos uma igreja vitoriosa, não por causa do nome da nossa denominação, não por causa da capacidade de decorarmos confissões doutrinárias, não por causa da arquitetura deste templo, e bem como a sua localização, não porque temos uma boa arrecadação que nos dá a possibilidade de realizarmos aquilo que estamos realizando em tantos setores nessa igreja. Somos uma igreja vitoriosa, Senhor, não porque temos ao longo dos anos plantado igrejas e feito tantos trabalhos relacionados com a obra missionária. Somos uma igreja vitoriosa, Senhor, porque
o Senhor nos comprou com o sangue do seu Filho. E é isto que nos alegra nessa noite. O Senhor, pelo sangue do seu Filho, comprou muitas vidas naquele lugar que nós testemunhamos lá em Piranopã, no Pará. E hoje são pessoas livres na presença do Senhor. E não é obra nossa, é obra tua, é obra da sua graça, é obra da sua bondade. E é por isso que nessa hora, Senhor, como igreja, nos submetemos a Ti para reconhecermos, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa necessidade de dependência do Senhor, confessando a Ti, Senhor, a nossa necessidade de sermos perdoados, a nossa necessidade de sermos animados, a nossa necessidade de sermos alegrados pelo Senhor, sermos capazes de fazermos festas na presença do Senhor, por aqueles que são salvos, por aqueles que são resgatados, por aqueles que estavam perdidos sob o poder do inimigo, mas que agora estão livres para sempre na presença do Senhor. Dá-nos esta alegria por aquilo que o Senhor tem feito, mais do que por aquilo que fazemos, mais do que por aquilo que conquistamos nesta vida terrena e que irá passar, mas aquilo que o Senhor fez por nós, fez por minha vida e pela vida de tanta gente, de tantas pessoas que o Senhor ainda tem feito. Dá-nos, ó Deus, a alegria que é eterna, porque deste mundo, tudo o que poderemos levar, são pessoas que ouviram a palavra do Senhor e que o Senhor mesmo quis salvar. Este é o bem eterno, Senhor. Coloca os nossos olhos no lugar certo, o nosso foco no lugar certo, desvia os nossos olhos de nós mesmos, desvia o nosso coração da arrogância, da soberba, Senhor, da resistência, da dureza de coração, e dá-nos um coração humilde, pronto para Te servir em toda e qualquer circunstância, e que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a alegria do Senhor seja o ânimo suficiente para nos levantarmos em obediência ao Senhor. É o que nós Te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém.